28 de julho no país. A respeito desse assunto, nós vamos conversar agora com o professor Elton Gomes. Ele é cientista político e professor da Universidade Federal do Piauí e vai nos ajudar a entender melhor esse debate. Professor, muito bom dia, muitíssimo obrigada por topar o nosso convite de comentar este importante assunto aqui no nosso Bom Dia Nacional. A minha principal pergunta para o senhor é, professor, quais são as repercussões a respeito dessa manifestação indireta, podemos dizer assim, ou bem direta, do presidente Lula a respeito do não reconhecimento de Nicolás Maduro como presidente realmente e vitorioso nas eleições na Venezuela? Bom dia. Bom dia, Micaela Passos. Bom dia a todos os telespectadores. Realmente, depois de um período no qual o Brasil ficou entre aqueles países que deu ao autocrata venezuelano Nicolás Maduro o benefício da dúvida diante de fortes e severas denúncias de fraude no processo político-eleitoral muito tumultuado, no qual os opositores principais foram deixados de fora, né, tiveram suas candidaturas impugnadas e a oposição conseguiu reunir-se em torno de González Urrutia para concorrer contra Nicolás Maduro, mas que revelou-se numa situação profundamente irregular, com as atas das votações conseguidas pelos opositores de Nicolás Maduro dando conta da derrota do governo. Houve uma divulgação do resultado do CNE, o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela, controlado pelo Executivo, que declarou a vitória de Maduro. A princípio, o Brasil ficou neutro junto com a Colômbia e com o México, ao passo que vários outros países da região, Paraguai, Uruguai, Peru, Argentina, El Salvador e tantos outros, não reconheceram a vitória de Nicolás Maduro. Diante da demora do governo venezuelano de apresentar as comprovações devidas da reeleição de Maduro, o Brasil, depois de tentar intermediar uma solução pela via da conciliação, do diálogo, dos bons ofícios diplomáticos, resolveu endurecer um pouco o seu posicionamento e ontem, em uma entrevista que foi concedida pelo presidente da República, o mandatário brasileiro disse que Maduro deve explicações ao mundo e que ainda não se pode reconhecer o resultado eleitoral das eleições na Venezuela por conta das fortes dúvidas, das acusações seríssimas de irregularidades nesse pleito. Isso mostra uma mudança do posicionamento brasileiro, que é o principal país da região, o Brasil, no sentido de pressionar o governo venezuelano a apresentar demonstrações mais robustas dessa vitória ou para produzir alguma forma de articulação, de acordo político entre as forças em disputa naquele país. Pesou muito para que isso pudesse acontecer, Micaela, a perspectiva de divulgação de um relatório das Nações Unidas que, ao que consta, condenará a lisura do processo de votação na Venezuela, e isso deixa o regime de Caracas consideravelmente menos confortável e mais isolado internacionalmente. Também contou para que isso pudesse acontecer o fato de que os Estados Unidos e os países da Europa Ocidental também se manifestaram contrariamente a esse processo, ao passo que somente países como Rússia, China, Irã, Coreia do Norte, a Nicarágua e Ortega, países autoritários, reconheceram de pronto as eleições na Venezuela. Então, essa é uma perspectiva na qual o Brasil abandona uma neutralidade mais específica para um posicionamento mais incisivo, marcando aí uma tendência nova em período mais recente no que diz respeito ao processo político-eleitoral venezuelano. Professor, compreendido. Agora, muito se falou de uma chance de ocorrerem novas eleições na Venezuela. Na sua análise, é realmente possível, professor? Dificilmente. Primeiro porque a legislação venezuelana não prevê
a realização de novo pleito e nem de segundo turno. E depois porque, em que se configure de fato a situação de fraude eleitoral, dificilmente você teria condições de fazer com que o governo voltasse atrás e concedesse à oposição uma nova oportunidade de comprovar o resultado eleitoral. A tendência é que você tenha a manutenção e o aprofundamento dessa crise com o governo venezuelano intensificando as medidas contra os opositores e criminalizando as manifestações em contrário. Isso já tem sido feito, inclusive, com o governo venezuelano prendendo e cerceando a informação no país, ao passo que a ideia que se tem é, a menos que Maduro perdesse apoio de toda uma burocracia e principalmente dos militares que lhe dão sustentação no poder, ele não acedesse em nenhuma forma de negociação, realização de novo pleito, acordo de conciliação ou coisa desse tipo. Ou seja, professor, os militares apoiam e já reconheceram Nicolás Maduro como vitorioso nas eleições. Então, professor, o que é que a gente pode esperar nos próximos dias aí de movimentações, haja vista a declaração incisiva de presidente Lula? Com a declaração do presidente Lula, que governa o país mais importante da região, o hegemônico regional bem estabelecido desde o final do século XIX, que é o Brasil, nós temos uma nova construção contextual para Nicolás Maduro. Essa postura anteriormente neutra de países relevantes como Brasil, Colômbia e México dava para o autocrata venezuelano uma situação mais ou menos confortável. Agora, com essa declaração mais incisiva, ele passa a depender cada vez mais do apoio doméstico, notadamente das instituições controladas pelo chavismo e principalmente das Forças Armadas, onde ele se sustenta efetivamente no poder. Espera-se que, a partir de agora, principalmente depois que for divulgado o relatório das Nações Unidas, que aponta para irregularidades no processo eleitoral, que se tenha um isolamento internacional maior do regime venezuelano e que aconteça, como suele ser nesses casos, Micaela, um endurecimento do regime e uma perseguição mais intensa dos opositores, notadamente as figuras de González Urrutia, que concorreu às eleições contra Nicolás Maduro, e de Marina Corina Machado, a principal opositora, cuja candidatura foi negada pelo Conselho Nacional Eleitoral, um órgão executivo controlado pelo chavismo. Professor, a partir de então, Nicolás Maduro fica numa situação tanto mais desconfortável e vamos continuar acompanhando todos os desdobramentos desse crescimento, dessa tensão na Venezuela. Professor, muitíssimo obrigada pela sua enriquecedora participação no nosso Bom Dia. Me despeço desejando uma excelente sexta-feira para o senhor e deixando o convite para que sempre que o senhor puder, possa contribuir aqui com o nosso Bom Dia Nacional, tá bom? Muito obrigado, Micaela. É sempre uma satisfação poder contribuir para o debate público. Muito obrigada. Professor Elton Gomes, professor da Universidade Federal do Piauí e cientista político. Pois bem, agora eu quero estender o debate para você, amigo telespectador.